pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Vou falar um pouco aqui sobre uma série que ao mesmo tempo eu gostei e não gostei, né? Eu não vou entrar na questão do mérito, né? Onde é que o pessoal acertou, onde é que eles erraram. Quer dizer, mais precisamente o que eles erraram. E uma coisa que também me atiçou a curiosidade, porque ela não teve uma recepção tão boa, né? Então, não vou entrar em questões orçamentárias, não vou entrar em questão de público, vou tentar partir da parte, vou tentar fazer minhas anotações numa parte mais técnica. A série que eu vou comentar aqui é Will, que justamente irá falar, ou melhor, iria falar, né, da jornada do William Shakespeare quando ele sai de Stratford e vai seguir e segue para Londres, onde ele vai se engajar no mundo do teatro. Em questão assim de cenário, tá muito bom, o pessoal acertou muito bem, não falhou em nada, né, a respeito da representação de como seria a Londres do século XVI, né, onde o Shakespeare, né, já está ali inserido. Então, assim, conseguiram caracterizar bem, né, a questão da praga, né, a questão das camadas sociais, né, então você tem os bordéis, você tem os bares, quer dizer, na verdade tinha só uma taberna, né, que era onde o pessoal se encontrava, mas mesmo assim a caracterização ficou muito boa. Agora sobre a questão, né, assim, da trama e dos atores. A trama em si está muito bem construída, né? Trouxeram o Shakespeare, né, com justamente realçar essa figura dele, dar um certo destaque. Porém, o que me passou, qual foi a impressão que eu tive ao assistir essa série da TNT, né? E ao mesmo tempo eu conseguia ver ele como um herói, ao mesmo tempo como um cara, como um anti-herói, ao mesmo tempo como um cara que está causando confusão. E assim, a gente teria que consultar, né, muitos registros da época para saber como que o Shakespeare se comportava, porque a ideia que a gente tem dele é que ele é um cara que praticamente ficou muito engajado no mundo do teatro, então ele viveu para isso. Então a gente não sabe, né, se ele teve, né, aqueles entremeses, né, como é que eu vou dizer, aquele momento em que assim ele está assim tentando chegar perto de um lado, chega perto do outro, né, faz o bom samaritano, de repente do nada ele é um herói, de repente do nada ele vira anti-herói, depois do nada ele é um cara que está causando confusão para todos os lados. Então nesse ponto eu vejo que o pessoal falhou muito, né, em trazer o Shakespeare desse jeito. Tá, tudo bem, alguém pode falar assim, não, mas é pela questão da estética punk, né, o propósito, etc e tal, enfim, né, a gente não vai tentar julgar muito o propósito do diretor, porque realmente a gente não sabe o que se passou na cabeça dele. Mas vamos lá, na escolha de atores, né, que eu acho que, né, e a própria relação com os personagens históricos. O Laurie Davidson, né, que interpreta o Shakespeare, eu não achei ele muito bom, não gostei muito dele, da convicção com que ele interpreta o Shakespeare, tanto é que assim, a caracterização que ele faz do Shakespeare está totalmente fora das imagens que a gente tem acesso, tanto é que assim, você não imagina o Shakespeare com o cabelo cacheadinho, né, ondulado, de repente do nada tem algumas fotos em que ele está com um cabelo praticamente um Chanel. Então a gente não sabe exatamente como é que seria o verdadeiro retrato do Shakespeare, mas eu acho que o Laurie Davidson também não soube representar bem. E aí eu entro numa outra questão também, que foram os olhos, né? O Laurie Davidson, ele tem olhos claros, ao passo que o Shakespeare não tem. Então pode ser que talvez tenha falhado aí na escolha, porque realmente ele o Shakespeare não tinha olhos azuis. Quer dizer, a gente também não sabe porque os registros que a gente tem das imagens dele, uma hora o olho está muito castanho, de repente está muito mel, do nada assim, às vezes parece que pintaram, né, a cor, mas
Pra mim, a ideia que eu tenho do Shakespeare é que ele tem olhos castanhos, então não ficou legal. Vamos lá, alguns personagens que aparecem no decorrer da trama. O Richard Burbage realmente está muito bem representado, né? Ele é um ator, né? Um dono de um teatro que é o Theatre, né? Que foi o primeiro teatro construído em Londres, e realmente ele está numa situação complicada porque ele está devendo dinheiro para muita gente, né? Não tem uma peça boa, né? Não tem um escritor muito bom que é o Baxter, né? Então a gente não sabe até que ponto, né, o Burbage estava realmente em decadência, se era por conta da presença do Baxter, né, ou se eram os atores que também não ajudavam muito, mas enfim. O Christopher Marlowe, né, que seria um dos rivais do Shakespeare, né, eu acho que eles deixaram o Marlowe muito erotizado, né, muito macabro, e porque assim a gente não consegue ter ideia de quem foi o Marlowe, né? A gente vê então referências, né, à bruxaria, a figura demoníaca, né, a questão da própria homossexualidade, né, que estava rolando naquela época. A gente também não sabe se o Marlowe realmente ele era homossexual, né? A gente sabe que ele foi um grande escritor da época, ele teve bons patrocinadores, mas a gente não sabe dizer se realmente ele tinha toda aquela conduta, né? E também assim, eu particularmente senti falta do Ben Jonson, né, que é um outro escritor da época que também teve uma certa rivalidade com o Shakespeare. Eu senti falta do Jonson ali. Mas sobre o Marlowe, né, o ator tá muito bom, só que também a caracterização acho que também não ficou legal por conta dos retratos que a gente tem do Marlowe. Ele também não tem o cabelo liso, né? Ele seria talvez um ruivo, né? Então também não ficou legal. Mas assim, se eu não me engano, acho que esse ator ele participou, né, sobre uma das séries que fala sobre a Rainha Elizabeth, acho eu, porque na hora que eu vi o rosto dele, eu falei, não, acho que ele é da série sobre a Rainha Elizabeth. Agora qual delas eu não lembro, mas eu acho que ele teve participação. O Robert Greene, né, que é um dos University Wits, né, que é um daqueles universitários, né, que veio lá da Universidade de Cambridge ou de Oxford, né, que teve uma boa formação e também era escritor, né. A questão do Robert Greene para mim ficou uma coisa tosca, porque brincou com o sobrenome dele, Greene, porque a roupa dele estava toda verde. Greene também não poupava elogios, quer dizer, não poupava críticas ao Shakespeare. A gente só vê a presença dele 2, 3 vezes, e praticamente naquela época, quando chegava um autor novo na companhia de teatro, estava todo mundo criticando o outro, né? E também a gente tem uma outra questão que também me chamou a atenção. Eu não sei se o Shakespeare teve educação formal, porque fazer versos em pentâmetro e âmbico, porque a gente não sabe até que ponto o Shakespeare teve uma educação formal. A gente sabe que ele fugiu da escola, né, teve que parar os estudos para ter que ajudar o pai na fabricação de luvas. Então a gente não sabe exatamente até que série que o Shakespeare parou e como que ele aprendeu o pentâmetro e âmbico. Então até que, se vocês forem ver, acho que no primeiro ou no segundo episódio, o Robert Greene desafia ele para uma competição, né, de verso. E o Shakespeare faz verso em pentâmetro e âmbico, ridicularizando o Greene. E então isso aí também foi uma coisa que eu acho que ficou falha, porque a gente não sabe se o Shakespeare realmente sabia pentâmetro e âmbico, né? Mas assim, são coisas mínimas, detalhes assim que realmente deixam passar batido. Então, para quem é um scholar, né, um pesquisador assim do Shakespeare, o pessoal realmente deve ter estranhado muito. Mas vamos lá. Então, Robert Greene, eu acho que ficou uma coisa tosca, né? E praticamente eu não vi o Robert Greene, eu vi o Duas Caras, o inimigo do Batman. Não, o Duas Caras não, o Charada, né? Todo caracterizado de verde. Então não ficou legal, ficou muito tosco. E eu acho que
Também assim, ele tem que fazer muitas farpas, né, para ridicularizar o Shakespeare. Ele só vai ridicularizar o Shakespeare no momento em que ele vai falar sobre as aves, né, porque o Shakespeare está pensando em uma ave para poder trazer uma peça que ele está criando, que ele está escrevendo, e começa toda uma série de críticas, né, de disparates entre ele e o Shakespeare. Só que ficou só nisso. Então eu vejo que realmente faltou um pouquinho mais de presença do Greene, porque ele tinha destaque, deixaram ele apagado. Tudo bem, a série é sobre o William Shakespeare, mas também a série é sobre o Shakespeare, tudo bem. Só que tem que entender que o Shakespeare ele tinha muitos desafetos, justamente porque ele estava começando a crescer, estava começando a fazer o seu nome. E, claro, né, a pessoa quando é boa incomoda, e realmente ficou a desejar esse nível de incômodo, né, da presença dele. O Richard Burbage, né, que é o filho de James Burbage, também falharam muito na caracterização dele, porque o ator ele é bom, que é o Matthias Wingwood, porém transformaram o Richard num cara mulherengo, um cara que tem um conflito interno, né, porque ele é um cara vazio, né, então ele precisa do amor dos outros, tanto o amor da plateia, mas também do amor de outras mulheres. Então ele é um cara que está totalmente vazio, ele não é completo. E assim, a gente vê que o Richard Burbage, ele na verdade, a gente tem conhecimento de que ele era um dos grandes atores da companhia do pai, realmente ele é um bom ator, né? O Matt sabe representar bem essa figura. Só que a gente também não sabe, né, também por falta de conhecimento histórico, por falta de registro, né, de dados, né, que comprovem que o Burbage filho era mulherengo. Então eu penso que sexualizaram muito, tudo bem. O Matthias Wingwood ele é bonito, ele tem um corpo bonito, só que trazer essa verve, né, do sexual, do herói, do sexo mesmo, de um personagem que teve destaque não só como ator, mas também como diretor, porque depois que o pai morre, ele toma a frente da companhia, do Shakespeare. Então, cagaram muito. Nesse ponto, eles cagaram porque ficou uma coisa caricata, muito cômica, muito erótica. E o Burbage, a gente tem conhecimento justamente de que ele é um cara, ele é um ótimo ator, né, ele é um ótimo intérprete, ele também foi um grande acionista, né, um grande diretor, mas transformaram ele pegando um ator jovem, tudo bem, não critica a questão da juventude, mas também assim, não ficou legal, né, então exageraram um pouquinho também na caracterização que ele tinha que ter, no papel que ele tinha que desempenhar. Tudo bem, o pessoal tinha que ter alguns momentos de descontração e tal, até que vai, né? Mas todo mundo ficava assim na taberna, bebendo cerveja, declamando versos, sei lá, obscenos e tal. Mas assim, claro, todo mundo deve ter tido algumas aventuras amorosas, né? Possivelmente o Burbage filho deve ter tido alguns enlaces amorosos. Mas não vem ao caso a gente também tentar descobrir quem eram esses casos amorosos que ele teve. A Alice Burbage, né, a filha do Burbage pai e irmã do Burbage filho. A gente não tem muito conhecimento do que ela fazia, porque como ela era mulher, então as mulheres não tinham muita participação na vida teatral. Então só depois, lá pelo século XVIII, que a primeira interpretação teatral vem com uma mulher. Trazer ela como um possível motivo, né, o interesse amoroso do Shakespeare também não ficou legal. Cagou. A atriz é ótima também, soube representar bem a figura dela, só que não ficou legal porque tentaram trazer um interesse amoroso, não ficou legal. Eu particularmente acho que não ficou condizente, né, pra carga da personagem que ela é, porque ela era, né, segundo a série, ela era uma escriba, né, ela escrevia as peças, né, para o pai, por uma questão também de economia, né, porque se ele pedisse para alguém escrever uma peça, gastaria fortunas. Então, assim, por fato de ela ser filha e viver na companhia, então facilitaria muito o trabalho dele. E assim,
ela também não é uma heroína nem anti-heroína, ela é uma personagem neutra. Realmente ela tem um papel neutro ali, que também ficou muito legal. Quem mais que tá faltando? Tem muito personagem que realmente deixou a desejar, e que tem alguns personagens históricos que também deveriam ter aparecido e não apareceram. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth era uma grande amante das artes, né? Ela amava teatro, tanto é que quando eles têm espetáculo a gente não vê a Rainha Elizabeth, e também assim a gente não sabe quem seria a atriz que interpretaria a rainha, porque realmente trazer uma personagem política que tem poder, que tem todos os homens, né, aos seus pés, não deve ser uma coisa fácil também. Mas também assim, a gente tem ideia de que assim, a Companhia do Shakespeare já encenou para a rainha, e eu não vi isso. A rainha, ela gosta da Companhia do Shakespeare, ela gosta de teatro, tanto é que a gente fala que o Renascimento em inglês, né, é justamente o período em que florescem as artes. Então a rainha, eu senti falta da presença dela, não só pela questão política, né, pela conjectura que estava acontecendo ali, né, do Southwell contra ela, mas também pelo fato de ela ser uma grande amante de teatro e talvez ela pensar em dar sugestões de como escrever uma peça. Né, mas aí alguém pode criticar, mas ela é mulher, ela não tem participação, mas a mulher ela era rainha, então ela podia tudo. Então faltou justamente essa presença dessa monarca que tem um papel definitivo na Companhia do Shakespeare. O Southwell, eu vejo que ele está sendo o grande vilão da série, porque ele está toda hora fazendo essa conjectura contra a rainha por ele ser católico. Então a Inglaterra naquele momento teve uma separação, né, entre os católicos e os protestantes, e o Southwell, a impressão que ele me passa é de que ele é o grande vilão, não seria tanto o Topcliffe. Para mim o Southwell, ele que é o vilão da história, porque se a gente for ver, ele coloca todo mundo em enrascada, todo mundo morre, ele sai ileso, e ele está sempre dando um jeito, né, de se sobressair, e tudo para ele é a justificativa de que é a decisão de Deus, é o projeto de Deus, é a mão de Deus que está agindo, é aquele propósito. E não é. Tanto é que assim, ele tem uma certa característica de um escritor medieval, né, pela questão da própria moralidade, né, então tipo, a pessoa se condenou, mas porque realmente ela se curvou a Deus, né, então ele, por ser padre, né, ele é o representante de Deus. Só que não ficou legal, mas assim, conseguiram realçar a figura do Southwell, né, como um cara que fez uma conjectura contra a rainha, mas a impressão que passa é que ele é o grande vilão da peça, pelo menos nesses episódios todos da série, ele mostra ser um vilão em potencial, né, porque ele consegue convencer todo mundo, né, a abraçar a causa dele, com exceção do Shakespeare, né, porque o Shakespeare ele hesita, tem horas que ele vai ceder, mas depois ele hesita, né, porque é o nome dele que está na reta, porque ele tem um nome, ele está começando a ter um reconhecimento no campo do teatro. Então se ele abraçar uma causa realmente, ainda mais que ele estava envolvido no ambiente protestante, né, lembrando que a família Burbage era protestante, então assim, para ele tentar tirar dele da reta, ele teve que ficar entre ali e aqui, né, e realmente o Southwell, para mim, me passa a impressão de que ele é o grande vilão. Topcliffe. O Topcliffe, ele era um enviado da rainha, né, um mensageiro da rainha. Realmente trouxeram à tona, né, essa mensagem de que ele é um cara sanguinário, né, tem resposta de tudo em nome da rainha, embora nem sempre embora ele seja divertido de que isso não está no gosto da rainha. Então a gente consegue ter uma ideia de que a rainha, ela era uma pessoa, uma monarca assim complacente, então tipo, ela não queria fazer tanta perseguição assim, é coisa
própria dele, né? Mas a gente também não sabe, né, como é que a rainha se comportava naquela época em relação aos protestantes, aos católicos que protestavam contra ela. Então fica aquela coisa nebulosa, né? Será que a rainha tinha aquela mentalidade, né? Porque como ele era o chefe de espionagem, então será que realmente a rainha tinha aquela mentalidade? Então a gente nunca vai entender isso. Mas assim, e quem mais? Outro personagem que também eu acho que eles... Um personagem que pra mim salvou muito foi o William Kemp, que ele justamente ele é um grande personagem cômico, muito engraçado. Tanto é que ele é um grande ator do tempo do Shakespeare, né? Tanto é que muitos personagens cômicos, por exemplo, o Coveiro, o Pedro, que é o criado de Romeu e Julieta, né? Em algumas edições, né, do texto do Shakespeare está falando assim na nota, né, na rubrica, entra William Kemp, ou entra Pedro, o clown, entra dois clowns, que seriam os dois coveiros. Então esse personagem cômico, que seria esse palhaço teatral, né, esse bobo, todos esses papéis cômicos foram pensados nele, porque realmente ele tinha uma grande presença de palco, ele sabia como divertir a plateia, e realmente ficou legal naquele momento em que ele vai para uma outra companhia por uma oferta melhor, né, do Henslow, né, que ele vai para o Teatro Rose, que é um outro teatro que também, como falei, era uma briga de ego, era vários teatros concorrendo entre si para ter uma concorrência, né, de plateia. E o William Kemp realmente ele ficou nesse fogo cruzado, né, porque ele era muito amigo do Burbage, mas aí devido a esses atrasos de pagamento, né, não ter um papel legal que ele pudesse representar, então surgiu uma oportunidade melhor e ele foi. Só que o Shakespeare resgata ele. Então nesse ponto eu vejo o mérito de tentar resgatar esse personagem, porque o Shakespeare vai pensar nele porque ele é um ator em potencial, né? Então assim, esses personagens, eles são ao mesmo tempo muito bem construídos, mas também os atores, creio eu, não devem ter pensado muito pela questão histórica, né? Então eu diria que até que houve um certo exagero, né, na caracterização desses personagens. E aí, claro, né, a minha crítica também foi pelos atores, né, porque a gente tem atores que são de teatro, que souberam representar bem, mas que nem o protagonista, que seria o Shakespeare, tipo, o Laurie Davidson não representou muito bem o papel. E também uma coisa que também me intrigou foram os filhos do Shakespeare. Praticamente, se você vê, as crianças têm praticamente a mesma idade. Só que a gente tem conhecimento de que ele tinha tinha três filhos, né? Só que ele tinha gêmeos. E se você for ver, parece que as crianças têm a mesma faixa etária. Então, pecaram um pouquinho nesse ponto da caracterização dos filhos. E assim, a gente não tem também conhecimento de que esses filhos tinham alguma importância para ele. Quer dizer, ele é pai e tal, mas aí a partir do envolvimento amoroso que ele tem com a Alice, né, então a gente não sabe realmente que fim que isso tomou, se realmente ele largou a Anne Hathaway por causa da Alice. Então realmente tem muita coisa que na história inglesa está nebulosa, que a gente não tem conhecimento. Mas assim, é como a gente vê que uma adaptação ela tem um certo propósito, mas eu vejo que assim, resgatar um personagem forte, reconhecido, é muito complicado. Teria que ser um trabalho assim exaustivo para poder consultar as fontes históricas possíveis para poder retrazer esses personagens. Então, como eu falei, eu senti falta da presença maior do Greene, porque ele tinha uma relação de desafeto com Shakespeare. O Marlowe também tinha um possível desafeto com o Shakespeare. Faltou o Ben Jonson também, que estava começando a querer ter uma carreira boa ali. Então, assim, aí, claro, tem a questão da homossexualidade do Marlowe. A gente não sabe se realmente ele era homossexual, se a inspiração dele provinha, né, das festanças, das orgias e tal, daquele universo carnavalesco, né, daquela coisa material, do corporal, né. Aí de repente do nada a gente sai dessa coisa orgástica
e vai para uma coisa espiritual, porque ele vai se envolver com a Wicca, né, ou os Illuminati, não sei, pela questão do desenho ali, né, do pentágono, né, a maçonaria talvez, não sei, e do nada ele começa a invocar a figura do diabo, e que talvez isso tenha, né, tinha sido um motim para ele trazer o Dr. Fausto. A gente não sabe. A gente também não sabe se tinha realmente essa sociedade secreta, né, que a gente vai ver que o Marley mostra em um determinado momento uma sociedade secreta, né, e o Shakespeare vai junto com ele. Então, assim, tem muita coisa que ficou nebulosa, teve coisas que ficaram acertadas, tem coisas que não. E, como eu falei, tem personagens históricas que são relevantes, né, para aquele momento, mas que faltaram. Então, assim, se eles tivessem consultado, talvez, grandes pesquisadores do Shakespeare, que nem o Stanley Wells, que é um grande pesquisador do Shakespeare, tem o Dirk de Labastida, que é um grande estudioso dele, sei lá quem mais, o Richard Bloom também é um grande pesquisador, embora eu não sou muito fã dele, mas são coisas minhas, mas o Bloom também tem um papel muito relevante sobre a crítica shakespeariana. Stanley Wells, né, o Dirk de Labastida, o pai e o filho, o Ben e o David Crystal, que realmente estão fazendo um projeto de resgatar a fonética, né, então como é que seria a pronúncia daquela época, né, e uma coisa que também achei que foi uma grande sacada da série, que assim, a gente vai ver nuances, né, vamos assim dizer, intertextualidades, de que tem frases de algumas peças do Shakespeare que são falas desses personagens. E isso eu achei muito bom. Que nem os títulos também remontam, fazem alusão a outras peças do Shakespeare, que também ficou uma coisa bem legal. E trazer justamente esse diálogo dos personagens do Shakespeare, né? Misturando, né, as peças ali, ficou uma coisa muito boa também, que ficou legal. Só que a parte mais técnica mesmo é que deixou a desejar. Tem coisa que ficou, como eu falei, tem coisa que ficou nebulosa, tem coisa que realmente ficou super clara. E tem coisas que ficaram assim, tipo, e aí? Né? A gente tem esperança de que saia alguma coisa. E aí, tudo bem, essa série ela é recente, acho que foi lançada em 2017, ou em 2016, eu não lembro agora. E é só agora que eu fui assistir porque eu tive curiosidade. E realmente, assim, a minha recepção foi mediana por conta disso, porque como eu conheço Shakespeare, eu estudo ele, etc e tal, tudo bem, eu não sou uma autoridade, né, longe de mim, mas eu vejo que bagunçaram muito a história inglesa ali. Então, se eu fosse atribuir uma nota de 0 a 10, eu daria 7,5, por conta dessas partes mais técnicas. Então, assim, a série teve essa sacada boa de trazer as linhas, né, as falas dos personagens ali, com os personagens dos personagens do Shakespeare, com os personagens fictícios que a gente tem ali. Ficou muito bom. E é isso, gente. Isso é uma percepção minha, não significa que ela é a percepção, ela é, né, a ideia de quem realmente entende do Shakespeare, porque eu nunca entendi, nunca vou entender e nunca entenderei esse homem. Porque a gente vai vendo que toda hora sempre surgem coisas novas, tanto contra como a favor. Tem gente que fala que o Shakespeare nunca existiu, que ele era um pseudônimo, às vezes falam que os retratos que a gente tem conhecimento dele foram baseados no rosto da rainha, e alguns podem falar que na verdade não foi a rainha, que alguns falam que foi a rainha que escreveu as peças, alguns falam que foram os condes que patrocinavam, né, que financiavam as companhias. Então, assim, embora a Inglaterra tenha uma história muito rica, mas tem coisa que está muito nebulosa ali. Mas assim, eu parabenizo, né, o esforço dos diretores, tanto é que parece que dois já tem uma ligação com o Shakespeare, parece que um produziu Romeu e Julieta e o outro produziu uma série sobre a Rainha Elizabeth. Então,
assim, teve méritos, mas também teve muitas falhas. A gente sabe